Mais um resumão nesse canal e eu confesso que eu não esperava que seria de Crepúsculo. Mas eu fiz essa releitura recentemente com o clube da Alana, do Mais Livros que Amigos, e eu me surpreendi de saber que não tem nenhum resumão dele ainda nesse YouTube. Então, bora ser a pioneira. Eu sei que muita gente não gosta de Crepúsculo, nem pegou essa época, mas muita gente tem a curiosidade de saber do que se trata, mas não quer ler o livro inteiro. No resumão de hoje, então, eu vou contar pra você, tintim por tintim, de tudo que rola em Crepúsculo, o primeiro livro da série Crepúsculo. Um livro de fantasia, tá? Mas é uma fantasia urbana que vai contar a história de uma garota que se apaixona por um vampiro. O livro foi escrito pela Stephanie Meyer, é um fenômeno, teve todos os 4 livros adaptados para o cinema e até hoje divide opiniões, mas é sim um sucesso. E bora pro resumo então. Vale lembrar que eu vou contar a história todinha do livro, então sim, tem spoiler. Começamos o livro com um prólogo que já dá a entender pra gente que a personagem principal está pensando na morte. Coisa que a gente vai ver ela fazendo aí ao longo da série, mas nesse prólogo ela conta pra gente que acha que morrer no lugar de alguém que ela ama é um jeito bem nobre de passar dessa pra melhor, e ela ainda diz que um caçador está avançando pra cima dela. Corta pra Bella, nossa personagem principal, pegando um avião e embarcando de Phoenix pra uma cidadezinha chamada Forks. A Bella tem 17 anos e tá indo morar com o pai por tempo indeterminado. Os pais dela se separaram quando ela ainda era bem pequena, porque a mãe da Bella era toda moderninha, e o Charlie, que é o pai, era o chefe da polícia, era mais na dele, mais pacato, então a Rani fugiu, levando a filha, e desde então a Bella morava com a mãe dela lá na Califórnia, mas agora a mãe dela tá namorando um jogador de futebol e os dois estavam muito apaixonados e tal, e esse jogador, que é o Phil, viajava muito e a mãe dela não podia ir com ele por causa da Bella. Então ela sentiu que estava sendo uma pedra no sapato dos dois e pensou, por que não ir morar com meu pai, mesmo que eu odeie a cidade onde ele mora? A Bella então chega na cidade, que é bem distante, tem que ir de avião, depois pega outro voo, aí anda um pouco de carro e aí sim você chega em Forks. Mas o Charlie vai pegar a Bella lá, eles conversam um pouquinho e a gente já percebe que o pai dela é bem caladão, mais na dele, assim como a Bella. E o livro é narrado em primeira pessoa pela Bella e a gente percebe que ela tá muito preocupada em chegar na escola com o ano que o ano letivo já começou. Ela vai ser aluna nova em um lugar que é um ovo, todo mundo se conhece, todo mundo comentando dela. O pai dela, por ser policial, também conhece todo mundo, então ela tá bem feliz com essa mudança e ela não cansa de ressaltar pra gente como Forks é nublada, mal faz sol, inclusive chove a maioria do tempo. Só tem musgo, é verde, úmida, enfim, é o ó. E ali durante a viagem com o pai, ele disse que comprou um carro pra ela, uma picape de um conhecido, e a conversa deles é bem básica. A Bella então chega na casa do pai e percebe que nada mudou, inclusive o quarto dela continua o mesmo de quando ela era criança, o mesmo papel de parede, cama, tudo, mas ela ama a picape que o pai dela comprou pra ela. Isso deixa ela um pouco feliz, porque ela não vai precisar pegar carona com o Charlie pra ir pra escola. E mesmo assim ela tá bem mal, ela chora e tal, aí ela vai dormir porque no outro dia ela já tem que ir pra escola nova. Quando ela chega é aquilo, ver a sala onde ela vai ficar e falar com a diretora, etc, tudo bem chato, né? E claro que ela é o centro das atenções, como ela já imaginava, que ela era o assunto, tipo, a aluna nova tá chegando da Califórnia do nada, deve ser uma gata bronzeada, super cool, mas a Bella é bem comum mesmo, e ela faz questão de dizer pra gente o tempo todo que ela é muito branca, muito desajeitada, muito pouco bronzeada no caso, enfim, ela não é uma garota nada memorável. Mesmo assim, os boys ali da escola ficam babando nela, ela é a típica menina bonita que se acha feia. E aí ela conhece alguns meninos ali, o primeiro ajuda ela, é muito gentil, mostra a sala e tudo. E depois, quando ela vai mudando, né, de sala, conforme as aulas passam, ela conhece algumas garotas, enfim. Todo mundo é bastante atencioso com ela. E na hora do almoço, então, ela já tem uma turminha pra ela sentar e comer e conversar. E ela senta na mesa, tentando se enturmar e tudo. E é quando ela nota que em uma mesa bem distante, separada, tem uma galerinha sentada que destoa muito do resto dos alunos. Primeiro que eles estavam sentados bem longe de todo mundo. Segundo que tinha 5 pessoas na mesa e eles não se falavam entre si nem comiam. Eles eram perfeitos, assim, destoavam muito do lugar, muito bonitos, parecidos também entre si, mas mesmo assim eles eram diferentes. E de todo mundo ali no refeitório, eles cagaram pra Bella. Todo mundo tava, aluna nova que chegou, e eles nem aí. Então ela se distraiu, ficou observando eles e perguntou pra galera
quem é aqueles ali sentados na mesa? Aí a Jéssica, que ela conheceu na aula, falou, aqueles ali são os Cullen, mas eles não se misturam com a Ralé. E a Jess explica que eles são todos irmãos adotivos. E aí ela fala o nome deles, são o Jasper, Emmett, Alice, Rosalie e sim, ele, o Edward. Todos são filhos adotivos, então, do único doutor que tem ali na cidade, que é casado com a Esme. Os dois adotaram todos aqueles meninos que estão ali na mesa e os Cullen são uma família. Mas mesmo eles sendo família, Jasper e Alice, Rosalie e Emmett formam casais, sendo que a Rosalie e o Jasper são irmãos gêmeos. A Jess conta tudo isso em um tom de fofoca e em todo esse tempo a Alice, uma das meninas ali da mesa, até já levantou e saiu, não olhou uma vez sequer pra Bella. E a Jess, ela fala muito, então até quando ela não recebe resposta, ela continua falando porque ela é muito efusiva. Então às vezes a Bella tá viajando em pensamentos e a Jess continua falando, a Bella deixa ela ali falando sozinha. Só que nessa hora, ela percebe a Jess falando com ela, ó, os Cullen, eles se mudaram aqui pra Forks só tem 2 anos, são novos na cidade e eles moravam no Alasca antes disso. E aí, nesse momento, o Edward dá uma olhada pra Bella e percebe que ela tá olhando pra ele. Aí a Jess fala assim, aquele ali você nem tenta, porque nenhuma menina é boa o bastante pra ele aqui nessa escola. Mas a Bella, claro, não para de olhar pra ele, porque ele é muito lindo e misterioso, e tem aquele olhar penetrante, aquelas coisas. O sinal toca, ele para de olhar, cada um vai pra sua sala, e a Bella tinha aula de biologia, o próximo tempo dela era biologia. Quando ela entra na sala, o único lugar disponível em uma carteira dupla é onde o Edward está sentado. Ela vai indo pro lugarzinho dela, mas quando ela senta, ele fica, tipo, muito tenso, paradíssimo, o mais longe possível dela, quase caindo da cadeira, com uma expressão muito fechada, o olho dele muito preto, ele parece estar, tipo, puto por ela ter sentado ali do lado dele, aparentemente, mas não tinha outro lugar na sala, era onde dava pra ela sentar. Então ela passou a aula toda muito mal, tipo, será que eu tô fedendo, né? Alguma coisa tá acontecendo. Ela tava bem chateada, já quase chorando. E aí, pra completar a humilhação, quando o sinal toca, ele é o primeiro a levantar e sair. Ele sai quase que correndo da sala. Aí tá, ela não entende nada, mas ela acaba superando, porque fazer o quê, né? Só que no final do dia, ela precisa ir na secretaria entregar um papel, e quando ela chega na secretaria, o Edward tá lá e ela escuta que ele tá pedindo pra trocar o horário dele de biologia por qualquer outro. Tipo, ele dá ênfase, qualquer outro horário. Então ela fica chocada, né? Porque, tipo assim, nossa, só foi eu entrar na sala que o menino já quer trocar de aula, eu não fiz nada. E quando ele percebe que a Bella tá ali, a secretária fala pra ele que não tem como trocar, ele fica com a mesma cara de chocado e puta, agradece e vai embora, da mesma forma que ele fez na aula. E esse é o primeiro dia de aula dela, uma completa bosta. No outro dia, a Bella tá bem mais ou menos, ela superou a tensão do primeiro dia, mas ela ainda tá nervosa, com medo de ver o Edward, né? Mas ela pensou em falar com ele, se apresentar e tal, pra entender o que estava acontecendo. Mas quando ela chega na aula de biologia, ele não tá lá. E na hora do almoço, todos os irmãos dele estão na mesa, menos ele. Novamente, ela supera, engole aquilo, o dia passa, e como o pai dela, o Charlie, não cozinha muito bem, a Bella assume essa função. Ela tá bem incomodada mesmo com o lance da escola, é tanto que na hora da janta, ela, como quem não quer nada, pergunta pro pai sobre a família Cullen. Aí o Charlie fala pra ela, até surpreende ela, e ele fala que o Dr. Cullen, o Carlyle, é o melhor cirurgião e que as pessoas em Forks deveriam agradecer por ele estar ali, por ele aceitar ficar trabalhando em um lugar tão pequeno, sendo que ele era tão talentoso como cirurgião. Ainda fala que o doutor é muito lindo, que as enfermeiras nem conseguem se concentrar quando estão perto dele. Aí os dois terminam de jantar, o assunto morre. E o resto da semana se passa sem maiores ocorrências, porém o Edward não vai na aula a semana inteira. Passa o fim de semana, vem a segunda novamente. Na hora do almoço, a Bella chega no refeitório já tranquila. Ela já se acostumou com a ausência do Edward, esqueceu sobre o que aconteceu na primeira semana. Mas quando ela chega na fila do almoço, ela percebe que ele voltou. Tá lá sentadinho com os irmãos, ela já fica tensa já, imaginando, né, como que vai ser a aula. Os amigos dela nesse dia estão muito agitados porque tá nevando. E eles estão combinando uma guerra de bola de neve. A Bella detesta essas bobeiras e ela fica ali sentada, quietinha na dela, com os pensamentos dela. E aí ela percebe que tá olhando pra mesa dos Cullen. Sem perceber, ela acabou olhando pra lá. E aí a Jess fala assim, nossa, o Edward tá olhando pra você. Aí ela fica nervosa, tipo assim, como que tá o olhar dele? Ele parece que ele tá com raiva.
raiva. Aí a Jess fica tipo, não, por que ele estaria? Ele tá com o olhar de sempre. Aí a Bella acaba falando, olha, eu acho que ele não gosta muito de mim. No que a Jess responde pra ela, relaxa, porque eles não gostam de ninguém. O que não tranquiliza a Bella nem um pouco, porque ela sabe que tem alguma coisa diferente. E aí o sinal toca e ela vai pra aula já naquela aflição. Chega lá, ele tá na mesa, e aí quando ela senta do lado dele, ele fala, oi, tipo, do nada. Aí ele fala, meu nome é Edward Cullen, você é a Isabela, e tipo, ela até fica gaguejando pra responder, porque ela fica muito chocada. Porque, né, devido ao tratamento anterior, agora ele tá tratando ela como se nada tivesse acontecido. E aí chega o professor com um microscópio, fala que o exercício é em dupla, e aí é tudo meio tenso, mas eles são bem educados um com o outro. Ele tá tentando ser mais agradável e puxar assunto, e como a Bella já tinha feito aquele exercício, eles ficam conversando ali um pouquinho, acaba sendo bem rápido o exercício, porém quando eles têm que trocar a lâmina, que é um exercício de biologia, no microscópio, a Bella sem querer encosta na mão dele e percebe que a mão dele tá tipo muito gelada, então ela sente uma corrente, sabe? E a Bella também percebe que o olhar dele mudou, o olhar dele tava muito preto naquela semana anterior e agora tá marrom escuro. Aí ela pergunta se ele usa lente, a enxerida, né? Eles engatam uma conversa, coisa besta, ela fala que odeia a neve, que odeia frio e tal. Aí ele fala, ué, mas então o que você tá fazendo aqui nessa cidade que praticamente só neve e faz frio? Aí ela conta uma parte da verdade pra ele e fala que não dá pra falar mais nada porque é complicado. Mas ele fica tentando puxar algumas coisas da vida dela e em determinado momento da conversa, ele confessa pra ela que ela é muito difícil de ler. Aí ela fica tipo, nossa, geralmente minha mãe fala que eu sou um livro aberto, dá tudo pra ver na minha cara o que eu tô sentindo e tal. Mas esses detalhes que eu tô falando são muito importantes depois pra história, vocês vão entender por quê. Basta guardar que ele falou pra ela que ela é uma pessoa difícil de ler. A aula acabou, o Edward foi embora bem rápido de novo e antes dela sair da sala, um garoto chamado Mike ali da turma, que vive dando mole pra Bella desde o primeiro dia, vem fazer algumas perguntas e ela fica meio esquiva assim, né? Não quer muito conversar com ele. E aí no fim da aula ela vê que o Edward tá encostado no Volvo dele, ele tem um carro bem chique, tá prestando atenção nela, olhando pra ela de longe, sabe? Mas ela entra na picape dela e vai embora pra casa. No outro dia, o fatídico dia, toda a neve derreteu e o gelo tá bem derrapante. E a Bella é uma pessoa que cai muito. Muita gente diz que a história, metade da história é a Bella caindo. Sim, ela cai muito, ela tá sempre tropeçando, ela é desajeitada, irrita até um pouco, mas ela tá bem preocupada nesse dia porque o chão tá escorregadio. O pai dela colocou umas correntes ali no pneu dela e ela percebeu, né, que quando ela estacionou, ela viu que o pai dela tinha colocado pneus na corrente pra ficar mais segura e tal. Então ela tá lá olhando as correntes, ela até ficou comovida com o cuidado do pai dela, né, por ter colocado as correntes ali, e acontece tudo muito rápido. Mas ela ouve um barulho de pneu, um carro freando e derrapando e vindo na direção dela. E tipo, com certeza do mundo ela vai ser esmagada na própria picape. Sabe aqueles segundos que você vê a sua vida passando diante dos seus olhos, tipo, é tudo e nada ao mesmo tempo? Então ela já tá ali dando adeus pra vida, achando que ela vai morrer quando alguém joga ela no chão, meio que protegendo ela e segura, sim, segura a van que tá vindo na direção dela. Aí a van para, porque alguém segurou, bate na picape e começa o tumulto, muita gente gritando, correndo, aquele sururu. E aí ela ouve a voz do Edward. Sim, ele salvou ela. Ele pergunta se ela tá bem, ela diz que sim, e aí ele fala bem rápido assim, você bateu a cabeça com força, fica aí deitada. Nisso todo mundo já chegando, né, aquela coisa, chama ambulância e tal, e ela fica tipo, mas como que você chegou aqui tão rápido? Como que você empurrou a van, pelo amor de Deus? E aí ele fala assim, eu tava aqui do seu lado o tempo todo. E ela começa a teimar, tipo, não, eu não te vi, você não tava aqui, não tinha como. E mesmo se você estivesse aqui do meu lado, como que você parou uma van em alta velocidade? Só que nisso, já tá chegando gente pra socorrer ela e o menino da van, que é o Tyler. E aí ele só fala pra ela, confia em mim, depois eu te explico. Não acontece nada com a Bella, mas ela precisa ser levada pro hospital, aquela coisa toda, ela tá morta de vergonha de sair de maca ali, de ambulância da escola, enfim, um caos. Ela chega no hospital e o Tyler, que quase bateu na picape dela, ele se machucou um pouquinho, tá lá morrendo de pedir desculpa, super abalado, fala que perdeu o controle da van e que podia ter matado ela. E ele também tá bem confuso, ele fica assim, Bella, como que eu não te acertei? Não é possível. Aí ela responde, o Edward me tirou da frente a tempo. E aí o Tyler responde, nossa, eu nem vi ele ali perto, mas também foi tudo tão rápido, né, não deu pra perceber. E aí no meio da conversa, o Dr. Carlyle, pai do Edward, chega. E a Bella sabe na hora que é o Carlyle, mesmo
que ela não tivesse conhecido ele antes, porque são os mesmos traços, as mesmas características. Ele é impossível de lindo, assim, totalmente pálido e tal. Aí ele examina ela e ele também tem uma mão muito fria, assim como a do Edward. E o Charlie, né, pai da Bella, metade da escola foi pro hospital, tipo, super preocupados. Foi o evento o que aconteceu. Mas a Bella acaba tendo alta porque ela tava bem de boa. Só que quando ela sai na recepção, ela vê o Edward e pede pra conversar com ele, pra tentar tirar satisfação, né? Ele chama ela de doida na cara dela. E ela fica, cara, você segurou a van, como que isso é possível? Aí ele, super sonso, responde: você sabe que se você falar isso, ninguém vai acreditar em você, né? E ela, de fato, fica muito confusa, porque ela sabe que ela não tá doida, não tinha como ele tá ali, e mesmo se ele tivesse, como que ele ia ter segurado a van? E aí ela fica chateadíssima, os dois acabam discutindo ali, ela muito puta, com razão, ela vê que ele tá tentando fazer ela achar que bateu a cabeça, ela sabe que não bateu, e mesmo confusa, ela tá temando com ele que não tinha como ele tá ali, e aí ele fala assim: olha, vamos encerrar essa discussão, eu espero que você goste de se decepcionar, porque sinceramente isso é tudo que eu tenho pra te falar. Só que nisso, o Charlie interrompe eles e fala: Bella, ó, é melhor você ligar pra sua mãe, ela tá desesperada, eu tive que avisar ela, aquele caos. Aí ela acaba indo pra casa, tem que falar com a mãe, acalmar a mãe, né, que não aconteceu nada, que ela tá bem e tal, só que nesse dia ela acaba sonhando com o Edward pela primeira vez. O acidente deixa um clima, assim, de animosidade entre os dois por quase um mês. Primeiro que na semana depois do acidente, ela foi o assunto, o Tyler não parava de encher o saco, tipo, me perdoa e tal, foi sem querer, eu perdi o controle. E aí ela mesmo sabendo que não tava louca, ela tinha que falar para as pessoas chegavam: nossa, Bella, você podia ter morrido, né? O que aconteceu? E aí ela precisa confirmar a história, tipo, não, o Edward estava ali o tempo todo, ele me salvou. Isso foi muito estressante para ela, porque todo mundo só fica tipo: nossa, é mesmo, eu nem vi ele. Mas ninguém questiona porque, primeiro, ninguém fica reparando muito no Edward, né? E aí ela percebe que só ela fica reparando se ele tá em todos os lugares, porque ela tinha certeza absoluta de que ela olhava tanto para ele que ela tinha certeza de que ele não tava ali naquele momento. Se ele tivesse, ela saberia. De fato, ele não estava. E as pessoas acabam se contentando com a explicação de que, tipo, não tava prestando atenção, então ele tava realmente ali. E aí, na aula, eles mal se falam. Ela vai ficando ainda mais depressiva. Depois da situação, ela ficou pior ainda, tá triste. A vida dela tá um saco ali naquela cidade. E aí, ela acaba se convencendo que o Edward estava arrependido de ter salvado ela. E pra completar, a escola vai ter um baile e os meninos toda hora ficam tentando convidar ela e ela não quer ir. E aí, ela acaba arranjando uma desculpa, falando que no dia do baile ela ia pra Seattle pra ver se eles deixavam ela em paz. Seattle é a cidade mais próxima de Forks. Quando alguém precisa de alguma coisa mais elaborada que não tem na cidade, eles vão pra Seattle comprar. Aí tá, os dias se passam e do nada, um dia na aula, depois de meses, o Edward senta e começa a conversar com ela. Aí nessa hora ela fica puta mesmo. Aí ela fala: você tá falando comigo de novo agora? Aí ele pede desculpas, fala que sabe que tá sendo rude e vem com a clássica: é melhor a gente ser amigos. Aí a Bella fica tipo: ó, pra mim já deu. Mas no fim da aula ela tá saindo com o carro dela, o Edward fecha o caminho com o Volvo dele. Tipo, entra mesmo na frente da picape. E aí o Tyler, que é o menino que quase atropelou ela, vem na janela e chama ela de novo pra ir pro baile com ele. E ela já tá muito estressada, mas quando ela olha pelo retrovisor, parece que o Edward tá rindo da situação. Ela fica tipo: filho da puta, ele sabe que esses meninos estão enchendo meu saco pra ir no baile, sabe que eu tô estressada e continua me provocando. E aí, por incrível que pareça, no outro dia, o Edward aborda ela e faz aquela coisa irritante de falar assim: ai, você é muito distraída. Ontem, quando eu fechei seu carro, você nem viu e tal. E aí, quando ela questiona ele, tipo: nossa, como que você aparece do nada? Sempre que eu tô de boa, do nada você surge do meu lado, cara. Para com isso, tá me enchendo o saco. E aí, pra completar, ele pergunta se você quer uma carona pra Seattle comigo? E ela fica, tipo, estática, tipo: cara, você tem problema? Fala pra gente não ser amigo, aí agora você tá me oferecendo carona. E aí ele fala assim: olha, eu tô cansado de tentar ficar longe de você. E aí ele ainda continua e fala: apesar de que seria muito prudente você não ser minha amiga. Ele fica muito nesse morde e assopra com ela. E aí nessa hora ela fica derretida e ao invés de negar, ela aceita a carona que ele tá oferecendo. E aí, pra completar, na hora do almoço, ai gente, que ódio, o Edward também, viu? Ele tá sentado numa mesa sozinho, sem os irmãos, e quando ela entra no refeitório, ele faz um sinal pra Bella, tipo: vem sentar comigo hoje, vem almoçar comigo. A Jess fica chocada, em êxtase, todo mundo fica chocado. E aí ela vai até ele, tipo: nossa, como assim, né? Ele tá me chamando pra almoçar com ele. E aí ele fala assim: por que você não senta aqui comigo
comigo hoje pra gente almoçar juntos? E aí, nessa conversa, ele fala pra ela que desistiu de tentar fazer o que estavam esperando dele, que ele vai sentar com ela sim, mas que ele já tá avisando que ele não é um bom amigo, tipo, fazendo a esfinge total, mandando vários enigmas, e a Bella não entende, só que por dentro ela tá com um quentinho no coração. Porque ela, ai gente, coitada, ela é jovem, né? Tá apaixonada por ele, mas durante a conversa, ela fala assim, me avisa quando você for me ignorar de novo. E ele fala, ok. Gente, que ódio! E nessa conversa, ela confessa que ela tá tentando entender quem ele é. E joga um tipo assim, eu acho que você é um super-herói disfarçado. E aí ele fala assim, e se eu não for o herói, se eu for o vilão? Ela fica mais intrigada ainda. E aí, o auge, ela fala que vai tentar descobrir quem ele é. E aí ele avisa pra ela, não tenta fazer isso. E aí ela pergunta, você é perigoso? E ele não responde. Ela conclui o seguinte, tudo bem. Você é perigoso, mas você não deve ser mal. Aí tá, acaba o recreio e ele fala que vai matar a aula e a Bella fala, beleza, eu não vou matar a aula. Só que chega na aula de biologia, a matéria daquele dia, eles vão fazer testagem de tipo sanguíneo, vão mexer com o sangue. Só de pensar, a pressão da Bella já abaixa, ela tem pavor de sangue, não pode nem ver, ela começa a ficar trêmula, começa a suar e ela chega quase a desmaiar. E aí o professor pede pro Mike levar ela pra enfermaria. Aí no meio do caminho ela dá uma deitada assim no chão, pro sangue voltar pro corpo, né? Porque ela não quer chegar carregada na enfermaria. E aí ela tá bem tonta, tentando respirar fundo, assim, porque ela tá enjoada. E aí ela ouve a voz do Edward falando com o Mike, tipo, o que aconteceu? Aí o Mike explica e a Bella sente que o Edward tá pegando ela no colo, ela ouve o Mike puto, tipo, não, eu que vou levar ela, os machos disputando, né? Mas aí, claro que o Edward que leva, aí ela fala pra ele lá na enfermaria que não pode ver sangue, que a aula foi sobre sangue, enfim, o Edward acaba conseguindo uma dispensa na aula pros dois e ele fala que ele vai levar a Bella em casa. Aí no carro ela pergunta se ele vai sair com a galera no final de semana, que eles combinaram de ir pra praia numa reserva próxima, e aí ela tá doida pra ele falar que vai, só que aí ele pergunta assim, aonde que é? Aí ela fala, a gente vai pra La Push. E aí ele fala que não dá e pronto, não dá mais explicações. Aí nesse caminho pra casa eles conversam bastante, coisa da família e tal. Aí o Edward diz que vai escalar no final de semana com o irmão. E ele fala assim, olha, se cuida na praia, porque parece que tudo acontece com você, toda hora acontece algum problema com você. E aí ela fala que ok, vai se cuidar. Aí chega o dia da viagem, La Push fica ali a uns 20 poucos quilômetros de Forks, junta a galera toda, aquela coisa. E aí, chegando lá na praia, a Bella tá bem deslocada, como sempre, porque tem uma menina da turma que não vai muito com a cara dela, porque eu acho que a menina gostava do Tyler, né? Aí o Tyler não tava convidando essa menina, e ela achava que era por causa da Bella, enfim, passou a não gostar dela, ficou sendo desagradável com ela, tentando provocar. E aí, quando eles chegam lá nessa praia, tem outros garotos que moram ali na reserva e eles vêm socializar, né, a turminha. E aí essa Lauren solta assim, Bella, por que você não convidou o Edward pra vir? Aí um desses meninos que mora lá solta assim, os Cullen não podem vir aqui. Só que ele usa um tom meio hostil pra falar isso e a Bella percebe. E esse menino é bem mais velho e tal. E aí, junto com esse menino, tem um que a Bella conhecia as irmãs dele, de muito tempo atrás, quando ela era criança e morava ali. E aí ela acaba lembrando que ele é o Jacob, ele mesmo, Jacob Black. E o pai do Jacob, que é o Billy, é muito amigo do Charlie. Foi o Jacob, inclusive, que consertou a picape e vendeu pro pai da Bella. Ela brincava muito com as irmãs dele quando elas eram pequenas. E aí a Bella aproveita e começa a querer sondar, porque, tipo assim, o Jacob tem 15 anos, ele tá muito encantado com a Bella. E aí ela vai andando com ele ali pela praia, começa a fazer um monte de perguntas. E a Bella acaba lembrando de fazer isso, porque na noite anterior ela lembra que ela tava conversando com o pai dela. E ela pergunta pra ele assim, pai, aonde que é o lugar tal? É bom pra acampar? Que é esse onde o Edward falou que ia estar com o irmão dele no fim de semana. E aí o pai dela fala assim, lá é bom pra caçar, mas pra acampar eu não tenho certeza não. Tem certeza que é nesse lugar? Aí ela começa a sondar, né, pra ver se o Jacob falava alguma coisa a respeito dos Cullen, porque assim, a Bella cada vez vai tendo mais dúvidas a respeito de quem o Edward é, a respeito desse mistério todo, né? E aí a conversa ali com o Jacob, ele começa assim, e aí, tá gostando de Forks, já se adaptou, nananã. Ela vai dando mole pra ele, e aí do nada ela fala assim, então, por que os Cullen não podem vir aqui? Aí o Jacob fica todo assim, eu não posso falar sobre isso, é besteira, mas ele tá com um tom bem neutro. E aí ela começa meio que jogar o cabelo, tentar seduzir ele, e aí ele cai na dela e fala assim, você gosta de história de terror? Aí ela fica, adoro, me conta e tal. Aí o Jacob solta que existia uma lenda, que o pai dele e as pessoas mais velhas acreditavam, ele não acreditava nisso, mas que eles ali, o povo do Jacob, descendia de lobos.
e era proibido um lobo matar outro. Mas aí do nada chegou uma espécie que começou a matar os lobos. E inclusive isso aconteceu recentemente. O bisavô do Jacob fez um acordo com essa espécie de que eles não podiam cruzar um determinado perímetro, que no caso essa espécie não podia entrar ali na reserva onde eles estavam agora. Isso fazia parte do acordo. E essa espécie era chamada de frios e eram inimigos natural da espécie dos Quileutes, que no caso era a espécie do Jacob, né? Que eram lobos que se transformavam em homens, os famosos lobisomens. Então ali na reserva a espécie da família do Jacob eram lobisomens, e aí chegou esse bando dos frios, que foi quando eles fizeram um acordo, porque essa espécie de frios aparentemente não queria matar lobos, eles queriam ficar de boas. Então ficou assim, vocês ficam no seu canto, a gente fica no nosso. Aí a Bella questiona, tipo, tá, mas esses frios eles não eram perigosos? E aí o Jacob responde que é porque para os humanos sempre existe o risco, mesmo que eles sejam civilizados, às vezes eles podem sair do controle, mesmo esse clã que eles fizeram um acordo que eles eram supostamente bonzinhos e só caçavam animais. Aí a Bella fala, tá, mas o que isso tem a ver com os Cullens? Os Cullens conheciam esses frios? E aí o Jacob fala, não, esses frios eram eles mesmos. Aí, tipo, fica um climão, né? A Bella leva aquele susto, engole seco, e aí ela fala assim, tá, mas o que são esses frios? E aí o Jacob responde, eles são bebedores de sangue, mais conhecidos como vampiros. A Bella de branca, ela fica mais branca ainda, e aí ela disfarça, tipo, nossa, você conta história bem, hein, hahaha. Tremendo de medo. E aí o Jacob pede para ela não comentar nada com o pai dela, porque o Charlie ficou muito chateado quando o Carlyle, o doutor, no caso, começou a trabalhar no hospital e as pessoas da reserva pararam de ir no hospital lá em Fox. O Jacob ainda reforça que é tipo lenda, mas a galera ali é supersticiosa e o clima volta ao normal. Mas basicamente eles pararam de ir no hospital porque iam ser atendidos pelo Dr. Carlyle. A viagem chega ao fim, aí eles guardam as coisas pra ir pra casa e tal. A mente da Bella pegando fogo, né? Mas ela tá tentando não pensar, não ligar uma coisa com a outra. Mas é claro que ela chega em casa e ela vai pro Google, né? Olhar algumas coisas. Algumas coisas que ela encontra ali na pesquisa batiam, pele fria, olho que muda de cor, mas outras não batiam. E aí, assim, gente, quem em sã consciência começa a pesquisar no Google uma história, uma lenda, e liga as coisas e chega à conclusão, tipo, ah, claro, fulano só pode ser um vampiro. Então, tipo, né, não dá. Aí ela sai de casa, vai dar uma volta pra esfriar a cabeça, porque a mente dela não para, e ela chega até a cogitar nessa hora evitar o Edward conforme ele tinha pedido. Mas também tem aquilo que fica no imaginário, né? Vampiro não sai de dia, vampiro tem presa, né? Tem os dentes grandes. Aí ela pensa assim, gente, não, eu realmente enlouqueci. Como que eu posso estar pensando uma coisa dessa? Que o Edward é um vampiro? Não faz sentido nenhum. Só que no outro dia amanhece com sol em Forks. É um dia totalmente atípico. E quando ela chega na escola, nenhum dos Cullen foi na aula. E para piorar, as meninas estão amolando com esse raio de baile que precisa de vestido, que não sei o que. E aí elas falam, vamos aproveitar que hoje não tá chovendo, tá esse sol, e vamos para Port Angeles procurar uma roupa pra gente ir pro baile. E aí elas chamam a Bella, que já queria ir numa livraria, e ela acaba aceitando ir pra se distrair. E aí vai ela, a Jess e a Angela. Mas como as meninas estão muito agitadas com esse negócio de baile, de vestido, em um determinado momento a Bella acaba se separando delas e se perde. E já tá anoitecendo e uns caras encontram a Bella, aquela coisa, né? Mulher sozinha à noite, tudo de ruim. E a Bella tá quase se ferrando, real mesmo, pra não dizer, ela tá quase sendo estuprada. Tem uns caras andando atrás dela, tipo, levando ela pra uma armadilha. Então, um carro para com farol alto e fala, entra. E é ele, o Edward. Ele tá enfurecido, alucinado, querendo passar com o carro por cima dos caras. Mas aí a Bella entra no carro e tal, eles vão embora. E aí o Edward fala, ó, vou te levar pra jantar. E aí eles encontram com as meninas de novo. E aí elas falam, ah, a gente vai embora. E aí elas encontram lá com as meninas de novo. Elas falam, tá bom, você tá com o Edward, a gente vai embora, você fica aí e tal, porque a gente não quer ficar segurando vela. No restaurante, é que a Bella, quando ela tá ali mais calma, né, que já passou o perigo, ela vai se dar conta que o Edward sabia exatamente onde ela estava. Como isso? Se ela tinha se perdido das meninas, nem ela sabia onde ela estava e ela estava prestes a se ferrar muito. E aí ela fala o seguinte, olha, eu vou te fazer umas perguntas e você vai ter que me responder, é agora ou nunca. Só que eu vou te fazer umas perguntas hipotéticas. Você vai me responder? Aí ele fala, ok, hipoteticamente sim. Aí ela começa, hipoteticamente, como alguém conseguiria achar outra pessoa assim, do nada onde eu tava?
Aí ele confessa que ele consegue ler a mente das pessoas com uma única exceção no mundo, que é a mente dela. Que na verdade ele ouve os pensamentos das pessoas e ele explica para ela como que funciona. E ele acaba confessando que para achar ela exatamente onde ela estava, ele seguiu o cheiro dela até ali. E nisso ela, né, ouvindo as respostas hipotéticas dele. E nessa conversa, ele não solta tudo, mas ele também não nega nada, ou seja, dá para deduzir. E aí ela vai deduzindo as coisas, né, e ele e a Bela parece que eles estão no encontro, ele empresta o casaco para ela, porque o dela ficou no carro da amiga, aquela coisa. E aí ele responde mais algumas perguntas e ele dirige, aí eles vão embora para casa, para Fox. E ele dirige muito rápido, tipo, muito rápido mesmo, e nunca bate em nada. Aí ela fica nervosa e tudo, só que aí nesse caminho para casa ela acaba soltando da conversa que ela teve com o Jacob e ele novamente não nega nada. Ou seja, e aí para confirmar ela pergunta para ele: "Então, você tem quantos anos?" E aí ele responde: 17. E aí ela fala assim: "Há quanto tempo você tem 17?" E ele responde: "Há algum tempo." Ou seja, não tem mais como negar. Ele praticamente assumiu que ele é um vampiro e ele também tá chocado porque ela parece não tá com nenhum medo. Aí ela testa um monte de pergunta de mito e verdade de vampiro, por exemplo, se ele pode sair na luz do dia, se ele não foi pra escola realmente porque tava sol e, gente, ele não nega mais nada. Ele solta tudo. E aí ele acaba contando que na aula de biologia que ele matou a aula, né, que ela desmaiou e tal, foi porque eles iam mexer com sangue e ele não podia, né, ficar ali dando mole perto de sangue. Ele realmente muda a cor dos olhos dele, ele não usa lente, é porque quando ele vai caçar ele tá alimentado, aí o olho dele muda de cor. Mas que ele e a família não bebem sangue humano, só de animal, que ele e a família se consideram vegetarianos, mas que o cheiro da Bella é muito bom, é um cheiro diferente e é muito difícil ficar perto dela. E que é por isso que ele agia assim no início, que ele estava prestes a matar ela, estava prestes a perder o controle, e mesmo assim ele ainda confessa que ele sente uma angústia enorme quando ele fica longe dela, que nem ele sabe explicar o que rolou, que bateu uma química entre os dois. A mente dela e o cheiro dela são diferentes para ele e assim, é aquilo. Ele tenta se controlar perto dela, quer matar ela, mas ao mesmo tempo ele quer ficar perto dela. Então, tendo findado todas essas explicações, a Bella aceitando ali, né, tentando compreender o que ela ouviu, ele acaba concordando em não ficar longe dela, aceita que agora ela sabe, e aí a Bella acaba assumindo no icônico trecho da página 117 que ela estava irrevogavelmente apaixonada por ele, mesmo sabendo que ele era um vampiro. E é agora que a diversão começa, que eu considero que essa é a parte 1 do livro, até ela descobrir que ele é um vampiro, né, e a partir daqui, quando ela sabe, é que ela vai entrar no mundo dele mesmo, é que realmente começa a pegar fogo a história, e é aqui que começa a deslanchar. Então, seguindo, no dia seguinte, no meio da neblina, né, a Bella acorda achando que foi tudo um sonho, e quando ela abre a porta, que ela sai para ir para a escola, ele tá lá na porta da casa dela, esperando ela para levar ela para aula, e aí ele chega com ela na escola, aquela cena icônica deles chegando juntos e todo mundo, tipo, chocado, o que aconteceu, como que a Bella conseguiu esse feito, e eles conversam o tempo todo. Ela tá muito curiosa para saber tudo sobre ele, e ele tudo sobre ela, porque o Edward viveu esse tempo todo sozinho, afastado de todo mundo, praticamente só com a família, e a Bella intriga ele de várias formas. Ele também tá bem apaixonadinho por ela, mas tem umas coisas que ele ainda não solta, e isso deixa a Bella meio confusa, até porque ele não se declarou pra ela ainda, né? Mas os dois estão num mundinho assim, particular, até porque ele ouve os pensamentos dos outros. Então a Bella sempre sabe o que dizer com a ajuda dele, tipo, quando as amigas perguntam alguma coisa dos dois, ele tá sempre ouvindo, e aí ele fala pra ela o que a Jessica tá pensando, tipo, é bonitinho, eles ficam ali no mundinho deles. E ele também, ele consegue escutar, né, a distância, então quando a Jessica tá apurrinhando ali, fazendo um monte de perguntas, ele tá na outra sala ouvindo. E aí a Bella aproveita para falar que não sabe bem como ele se sente em relação a ela, mas que ela tá apaixonada por ele. E aí quando ela vai pro almoço, ele fala que ouviu e tal, aquela coisa de casalzinho. Aí ele fala pra ela que gosta sim dela, mas que ele precisa mantê-la segura, que não sei o quê, e que por isso que ele ainda não se declarou e tal, mas ele fala, ó, sábado a gente vai ficar junto. Sábado eu vou te mostrar por que eu não posso sair no sol, por que eu acabo sendo um risco e tudo. Aí tá. Quando o Edward passa a dar carona pra Bella todo dia, buscar ela em casa e levá-la pra escola, a família dele tem que usar o carro da Rosalie, porque eles iam todos no carro do Edward, ou seja, ele também largou os irmãos, porque ele de fato quer ficar andando atrás da Bella pra cima e pra baixo. Ele leva ela pra aula, deixa ela em casa, não desgruda mais. E geralmente eles ficam conversando no carro antes dela entrar, só que nesse dia o Edward ouve que o pai dela tá chegando de carro, e pior ainda, o Jacob e o pai dele, Billy,
estão vindo também juntos, e isso é complicado, porque o Billy Black, o pai do Jacob, ele sabe exatamente o que o Edward é, ele sabe que não é lenda. Então, assim, ele vai ficar muito chocado ao ver que a filha do melhor amigo dele tá com o inimigo mortal do povo dele, ele sabe que o Edward é um vampiro. E aí, a Bella e o Edward vão sair sozinhos pela primeira vez, e ele fica meio apreensivo. A irmã dele, a Rose, ele não tá nada feliz com isso, com medo de alguma coisa dar errado, e ele diz pra Bella que não tinha certeza de que ele não ia perder o controle, que ele ia até caçar antes do encontro por causa disso. Ele ficar bem abastecido, não ficar com sede, sim, vai ser muito perigoso, mas ela não tá nem aí. Inclusive, ela não conta pra ninguém que ela vai sair com ele, aí ele fica, obviamente, puto, porque, tipo assim, se ele fizesse alguma coisa com ela, pelo menos alguém saberia que ela tava com ele por último, né? Mas, enfim, eles vão parar em uma clareira, e aí ele vai se revelar pra ela pela primeira vez. E aí é que tem o primeiro beijo deles, aí ele explica como que é difícil ficar perto dela por causa do cheiro, que ele chegou até a pensar em ir embora quando ela chegou na escola, que ele de fato foi. Naquela semana que ele ficou sem ir na escola, a semana inteira foi porque ele foi embora, pensou em ficar distante dela, enfim, aí depois ele mostra como que ele corre pela floresta, como ele é rápido, ele consegue correr super rápido e tal, e aí ele acaba soltando tudo no caminho para casa. Ele conta de onde ele e os irmãos dele vieram também, e aí ele revela que ele nasceu em 1901 e ele estava quase morrendo de gripe espanhola quando ele foi salvo pelo Carlyle. A Esme veio depois, né, ela caiu de um penhasco, também foi salva pelo Carlyle. A Alice não lembra de onde ela veio, o Jasper também não tem a história toda, mas o Jasper consegue controlar as emoções das pessoas. O Emmett foi salvo de um urso, o urso estava quase matando ele ali, e a Rosalie a gente ainda não sabe da história dela. Ele só conta que esse processo de se transformar num vampiro é muito doloroso e muda de assunto. Ele não explica exatamente como funciona, só que você tem que estar quase morrendo para alguém te transformar em um vampiro e você passar por essa mudança. E ele encerra o assunto, não quer falar mais nada. E aí agora ele passa todas as noites no quarto da Bella, porque ele é muito rápido, ele consegue ouvir quando tem alguém vindo, ele é muito silencioso, ele consegue subir pela janela, e para completar ele não dorme nunca, então eles vão ficar ali no quarto dando uns amassos, né? Amassos entre aspas, porque ainda é meio difícil para ele ir um pouquinho além, então eles ficam conversando, e aí quando o pai dela tá vindo, ele consegue ouvir os pensamentos do Charlie, ainda consegue ouvir que ele tá vindo, então ele pode se esconder e tal, enfim, vai passar a noite ali com ela. Inclusive ele confessa que passou uns meses observando ela dormir. Não sei o que tenho a dizer sobre isso. E no dia seguinte, ela vai conhecer a casa dele, porque ela ainda não conhece ninguém da família dele oficialmente. Eles estão muito emocionados, né? Já vai apresentar pra família e tal. Aí tá, o Edward mora em uma casa no meio da floresta, bem afastado mesmo. É um casão, eles moram todos juntos, né? E todo mundo recebe a Bella super bem, menos a Rosalie, que não faz nem questão de aparecer pro evento. A Bella descobre um pouquinho da história do Carlyle, né? O responsável por criar todos eles. E o Edward conta tudo também, desde o início. É bem interessante. Eles passam um ótimo dia e agora a gente vai entrar pro clímax do livro, já que a família Cullen nesse dia convida a Bella para jogar beisebol com eles mais tarde. Mas não é um jogo qualquer, eles precisam jogar quando tá ameaçando chuva e tem muito relâmpago. E aí, antes desse jogo, o Edward conhece o Charlie, né, o pai da Bella. A Bella é obrigada a apresentar eles, porque ele vai levar ela para jogar e tal. Fica muito fora da civilização onde é esse jogo. Inclusive, a chuva só tá caindo na cidade. Lá onde eles vão jogar, só faz o barulho do trovão e da chuva. Porque quando eles tocam na bola, é muito barulho, um barulho muito alto. Eles trombam um com o outro e eles são... A pele deles, né, muito dura, então faz muito barulho, enfim, eles não podem jogar de maneira normal. Mas tudo bem, a Bella tá lá para assistir junto com a Esme não joga, ela é só a juíza. E aí o jogo tá quase acabando e do nada a Alice tem uma visão. 3 vampiros estão chegando ali na clareira, eles não sabiam que tinham 3 vampiros desconhecidos na região e não daria tempo do Edward sair dali com a Bella. E qual que é o problema disso? Eles não sabem se esses vampiros são civilizados iguais a ele, ou se eles vão ficar muito atentados com o cheiro da Bella, vão tentar matar ela, enfim. Aí o Edward fala, olha, solta o cabelo e não fala nada. Então, os visitantes chegam, obviamente eles não vivem igual aos Cullen, eles comem o quê? Humanos. Então, pode complicar real. E aí é melhor eles tentarem esconder que a Bella é uma humana, mas assim, não vai ter muito jeito, né? Esses 3 são o Laurent, o James e a Victoria. Eles formam um bando de vampiros e eles estavam viajando, né, e tal, mudando de lugar. Eles têm uma conversinha e eles estão quase indo embora. Tá
tudo quase saindo conforme o plano, mas aí bate um vento e o cheiro da Bella atiça ali todos eles. Mas um deles, porém, que é o James, ele é um vampiro rastreador e para completar ele é totalmente sádico. Então quando o Edward vai defender a Bella, ele vê aquilo como uma espécie de desafio e aí o clima pesa bastante. Só que o Laurent, que é o mais pacífico desses três, ele fala assim, ó, não vamos brigar, vocês deixam a gente em paz, que a gente deixa você em paz, a gente já tá indo embora, tá tudo certo. Só que o Edward tá lendo a mente do James nesse momento, e o James já decidiu que ele vai perseguir a Bella até no inferno. Ele amou o cheiro dela, ele quer ela, ele viu como um desafio o Edward defendendo ela, e agora já era, ele vai rastrear a Bella. Então forma-se um verdadeiro sururu para tentar proteger a Bella. Esconde ela, não esconde, sai da cidade, não sai, mas a Bella tá preocupada com o Charlie, né, porque o James vai seguir o cheiro até a casa dela. Então ela bate o pé e fala, olha, eu não vou embora sem ver como que meu pai tá. Ele tem que ficar seguro. E outra, como que ela ia simplesmente sumir sem falar nada com ele? Aí eles traçam um plano que depende da Bella magoar o pai dela. Então ela volta pra casa, os vampiros ali fora protegendo ela, né? Ela simula uma briga com o Edward, muito atrizinha. E a mãe da Bella, quando ela foi embora de Forks, foi porque ela se sentia muito presa, muito acuada. Enfim, ela tava perdendo a vida dela com o Charlie. Então a Bella sabe que a única coisa que vai fazer o Charlie deixar ela embora, assim, no meio da noite, é repetir as palavras da mãe. Aí ela chega gritando, chorando. Aí ela fala, olha, pra mim já deu. E o Charlie, ó, mas o que tá acontecendo, gente? Você tava apaixonada agora mesmo, falou que tava apaixonada por ele, que ele era seu namorado. E aí ela fala, é isso mesmo, eu tô muito apaixonada por ele e eu não quero terminar igual a minha mãe, presa nessa cidade, porque eu tô apaixonada pelo Edward. E aí o Charlie fica, coitado, arrasado e fala, ah, então vai, se é isso que você quer. E aí ela fala, tchau, tô indo, tô voltando pra casa da minha mãe e quando eu chegar eu te aviso. Só que nisso a Esme, ela fica ali na casa protegendo o Charlie, né, caso o James apareça. O Edward leva a Bella pra casa dele. Aí chega lá o Laurent, aquele vampiro mais ou menos, tá lá e ele fala, olha, vocês têm certeza que a Bella vale isso tudo mesmo? Porque o James, além dele ser caçador, ele é sádico, ele é perigosíssimo, vai ser muito difícil fugir dele. Eu nunca bati de frente com alguém igual a ele em toda a minha existência de vampiro. Então, assim, sério que vale a pena tentar proteger ela? Ela é só uma humana e tal. Aí eles ficam putos e aí ele fala, ó, então tá, já dei meu aviso, vou embora, vocês se viram. E aí a Bella pensa, o James sabe que eu vou estar com o Edward, então é melhor ele ficar pensando que eu tô com o Edward o tempo todo, mas na verdade eu tô com outra pessoa, eu tô com outro de vocês, eu tô com a Alice, sei lá. E aí lá na briga ela grita que vai voltar pra Phoenix. E aí ela pensa o seguinte, eu vou exatamente pra onde eu falei que eu vou estar, porque se ele me ouviu falando isso, ele vai achar que eu tô tentando enganar ele, que eu não tô indo pra lá, que é mentira. E aí vocês ficam aqui, atraem ele pra tentar matar, enquanto eu tô segura lá com a Alice, beleza? Beleza. O plano da Bella faz total sentido ali naquele momento, então fica decidido que ela, Bella, a Alice e o Jasper vão pra Phoenix, o Emmett, o Carlisle e o Edward vão distrair o James ali, né, pra o James achar que o Edward tá com a Bella e correr atrás do Edward, e a Esme e a Rosalie vão ficar na casa pra proteger o Charlie. Ok, os três vão então pra Phoenix, eles ficam ali num hotel trancados, até porque a Alice e o Jasper não podem sair no sol lá, né, e lá é muito ensolarado, e a caçada lá em Forks continua, o James tá seguindo o plano, tá indo caçando o Edward e tal, mas ali no hotel a Alice começa a ter visões de um estúdio de balé que a Bella sabe que é onde ela fazia dança quando ela era criança. E aí depois a visão muda, porque a Alice começa a ver a casa da mãe da Bella como se o James estivesse lá. Só que a mãe da Bella tá viajando pra Flórida, né, com o namorado. Então a Bella tem a seguinte ideia, fala, olha, eu vou ligar pelo menos pro telefone fixo da minha mãe e avisar ela para assim que ela chegar, ela ligar para mim e não fazer mais nada. Aí ela deixa o recado e passa o telefone dela, o celular. Fala, mãe, ó, quando você chegar, você não faz nada, me liga nesse número, por favor. Só que nisso, o Edward ligou e falou, ó, a gente perdeu o rastro do James, muito provavelmente ele descobriu o plano inteiro, então a gente tá indo pra aí, vamos nos encontrar, eu vou pegar a Bella, a gente vai sumir no mundo, sei lá, a gente vai dar um jeito. E aí os três, a Alice, o Jasper e a Bella estão se arrumando para ir para o aeroporto, esperar o Edward e o pessoal, quando o celular da Bella toca e ela vê que é a mãe dela. E aí quando ela atende, a mãe dela tá em desespero, chamando por ela, falando, Bella, pelo amor de Deus, o James pega o telefone e fala, ó, eu tô com a sua mãe aqui. Ou você se livra desses dois e vem me encontrar, ou você já sabe. Tem até meio-dia para chegar no estúdio de balé. A Bella entra em pânico
escreve uma carta pro Edward explicando, pedindo desculpa, porque ela sabe que vai morrer, mas ela não quer nem saber, ela vai pra lá salvar a mãe dela. E aí, enquanto eles estão lá no aeroporto, esperando o Edward chegar com o resto da família, a Bella fala que precisa fazer xixi e fala, Jasper, você pode me acompanhar até o banheiro? Só que ela conhece ali o aeroporto, além de estar lotado, esse banheiro tinha 2 saídas. Então, de maneira extremamente simples, ela consegue entrar no banheiro, sair pelo outro lado, despistando os dois para ir se encontrar com o James no estúdio. É o que acontece quando ela chega lá, ela ouve os gritos da mãe dela, e aí ela vai caçando, abrindo todas as portas, e quando ela vê, é apenas uma fita de quando ela era criança. James rastreou a casa da mãe dela, com a ajuda da Vitória, a outra vampira, né, que fuçou ali as coisas na escola, lá em Forks, e achou todos os dados da Bella, passou tudo pro James, então ele descobriu que estava sendo enganado e foi lá pra casa da mãe dela, achou essa fita, enfim. O James, ele quer torturar a Bella de todas as maneiras possíveis, só que o que é pior ainda, ele quer filmar isso, porque ele sabe que ele vai matar ela em segundos, porque ela é humana. Mas ele sabe que o Edward, quando ele vê a fita, ele vai ficar muito puto e vai querer caçar ele. O James, ele quer isso, ele não quer só matar a Bella e pronto, acabou. Ele quer esse joguinho, ele quer que o Edward vá atrás dele e que casse ele, enfim, ele quer confusão. Então ele bate nela, joga ela para um lado, para o outro, quebra a perna dela e para completar ele morde a Bella. Ou seja, ela tá com veneno de vampiro no corpo, pode virar vampira a qualquer momento ou acabar morrendo. Então quando a Bella tá ali nas últimas, a deriva, já tá delirando, ela ouve que chegaram pessoas ali e sim, todos os Cullen chegaram para salvar ela, mas ela tá perdendo muito sangue e ela não consegue avisar para eles que ela tá com a mão mordida. O Carlyle tá tentando dar um jeito nos ferimentos dela, ela tá toda estrupiada e os outros estão matando o James até que ela consegue avisar pro Carlyle. E aí ele fala, Edward, o único jeito é você sugar o veneno do sangue dela, você vai ter que beber o sangue dela até sair. E aí ferrou, porque como que o Edward vai conseguir parar? Se ele começar, ele sabe que ele vai até o fim, ele mesmo vai matar a Bella. E aí tem aquele momento de pânico, aquela troca, ele tentando, tipo, não, o que eu faço, meu Deus, não, eu te amo, mas eu vou te salvar, eu vou conseguir. Então o Edward suga todo o veneno e ele consegue parar a tempo e ele acaba salvando a Bella. Ela acorda já no hospital toda arrebentada, coitada. A mãe dela tá ali e tudo. Inventaram uma história, claro, né, pra justificar o que aconteceu. O Edward tá péssimo porque ele acha que ele que colocou a Bella naquela situação e ele até cogita que ela não vai mais voltar pra Forks. Ele acha que ela vai querer ficar com a mãe, né, ficar longe dele e tal, tá bem triste. E ela não quer nem ouvir falar dessa hipótese. Ela tá feliz por estar viva e tal, mas ela quer voltar pra ficar com ele de qualquer jeito assim que ela se recuperar. E aí, na conversa, a Bella fala pra ele, porra, por que você não deixou eu virar vampira e acabar com nossos problemas? A gente ia poder ficar juntos pra sempre e tal. E até então ele achava que ela não sabia como a coisa funcionava. Porque lembra que lá atrás ele só falou pra ela que era muito doloroso e mudou de assunto? Ele não falou pra ela que era tão simples, que bastava a pessoa aceitar passar por essa transformação mesmo sendo dolorosa. Só que nos dias que ela tava ali com a Alice e o Jasper no hotel, ela e a Alice ficaram muito próximas. E a Alice acabou revelando pra ela não só como acontecia a transformação de um humano em vampiro, mas que ela já tinha tido uma visão que a Bella em algum momento ia acabar se tornando vampira de um jeito ou de outro. Só que as visões da Alice são subjetivas. Pode mudar dependendo da atitude das pessoas. Tipo, ela vê o futuro, mas o futuro pode mudar a qualquer momento. Só que a Bella já tá ciente de que é sim possível e que se ela não mudar de ideia, em algum momento vai acontecer e ela já sabe, além de tudo, como funciona também. Então é só a questão dela falar sim ou não. Mas o Edward se recusa nesse momento, fala que não vai acabar com a vida dela sim, que isso é um absurdo. Então eles meio que chegam a um impasse e termina com ela dizendo que ela aposta que isso vai acontecer uma hora ou outra e aí eles param de brigar e vamos para o epílogo. Os dois voltam para Forks, a Bella tá se recuperando aos pouquinhos, pediu desculpa pro pai dela e tudo, e o Edward quer levar ela no baile da escola porque ele diz que não quer que ela perca nada da vida humana, porque se ela quer virar vampira, então ela precisa viver todas as experiências possíveis para ela ter certeza de que é isso mesmo que ela quer. Então antes dela entrar no baile aparece o Jacob e a Bella percebe que ele cresceu horrores do nada e ele tá indo levar um recado do Billy. O Jacob tá super sem graça, ele fala, olha, meu pai pediu pra eu te falar uma coisa, eu não queria falar, mas assim, ele me deu dinheiro pra eu falar e tal, mas o negócio é o seguinte, ele me pagou pra te pedir pra terminar com o Edward. Aí a Bella fala, cara, não vai rolar, entendeu? Não tem como. Eles se despedem, os dois entram um pouquinho pro baile e tal, e aí eles ficam conversando e a Bella toca no assunto mais uma vez, ele fala, olha, você não quer me transformar? E aí ele diz que não, mas que independente de qualquer coisa, ele vai ficar com ela, mesmo se ela não for vampira. Os dois se beijam e
fim da história. O livro termina assim, essa é a história de Crepúsculo, aposto que você não imaginava que se tratava disso, um romancinho mesmo entre uma adolescente e um vampiro. Essa edição aqui, ela tem 286 páginas e sim, acontece tudo isso durante a narrativa. Se você chegou até aqui, lembra de deixar seu like, clicar na marca d'água para se inscrever no canal. E se quiser comprar o livro, lembra que todos os links vão estar aqui embaixo. Você comprando por eles, você ajuda o canal a continuar em crescimento. E é isso, até o próximo vídeo. Agora, ó, se você quer saber a minha opinião sobre Crepúsculo, clica nesse vídeo que lá eu conto se eu realmente curto ou não essa história, se vale a pena encarar a série inteira, algumas considerações sobre o casal Bella e Edward, e também se você quiser ver outro resumão, eu também fiz do livro Amores Verdadeiros, que é um romance onde a personagem principal vai ter que enfrentar o dilema de escolher entre dois amores. E assim como nesse vídeo eu tô contando todos os detalhes do que rola na história. E é isso, beijo!